Vitória vascaína, 3-0 em cima do bom Fortaleza e o dinizismo tá chegando. É para se empolgar? Qual é agora os próximos passos? O que a gente pode esperar desse time do Diniz? Vamos resenhar um pouquinho porque hoje a gente tá feliz. Vamos embora. Salve, galera vascaína, tudo bem com vocês? Hoje especial, tá até mais leve, né? A gente tá aqui com a feição aqui maravilhada do futebol, que enfim a gente viu o Vasco executar em 2025. Eu já não lembrava mais do que era jogar bola, né? Parece que não se casava na mesma frase Vasco e futebol. Mas enfim, né? 3-0 pro Vasco. Já vou pedir agora seu like, né, no início do vídeo em comemoração a essa grande vitória vascaína. Se você chegou aqui agora, se inscreve aí, meu. A gente vai ter muito conteúdo aqui. Feliz, com fé em Deus daqui pro final do ano, tá? Inscreve-se aí. E se você já me segue, compartilha esse vídeo, tá bom? Seguinte, gente, Vasco 3, Fortaleza 0. Eu quero falar sobre esse jogo, quero falar sobre o que tá acontecendo agora, é tudo muito recente. Manter os pés no chão, mas vamos tentar entender de quem o Vasco venceu. Tá bom? O Vasco venceu de um Fortaleza que até então estava em 10º no Campeonato Brasileiro, né? O Vasco passou por conta de saldo de gols, que disputa a Copa do Brasil, tá na mesma situação do Vasco, né? Empatou fora de casa na Arena Pernambuco contra o Retrô, que é campeão pernambucano, né? Ou vice-campeão pernambucano, acho que foi campeão pernambucano, tá? E aí vai trazer o jogo de volta pro Castelão. Na Libertadores, ele é segundo do grupo dele, né? Só atrás do Racing, que tá jogando pra caramba o Racing, né? Inclusive, alguns apontam o Racing como possível time que possa desbancar algum time brasileiro na Libertadores, tá? Ele tem até uma situação meio complicada ali, porque ele joga agora fora de casa contra o Racing, difícil demais, e o Atlético Bucaramanga vai até o Chile pegar o Colo-Colo, que só tem 2 pontos, já está eliminado. Então o Fortaleza tem 8 pontos e o Atlético Bucaramanga tem 6. Mas mesmo assim, tá ali na Libertadores. E o time regido pelo Vojvoda, que está no time desde 2001, né, são 4 anos que o Vojvoda faz um excelente trabalho ali, é um dos técnicos do futebol brasileiro aí mais longevos, só perde pro Abel Ferreira do Palmeiras, e o Fortaleza esse ano não tomou, assim, tirando a partida contra o Racing, né, que foi um vareio ali que tomou no Castelão, mas é um time que toma pouquíssimos gols, tinha uma das melhores defesas aí do Campeonato Brasileiro, já vinha numa ascensão recente, tá? Só pra gente pegar aqui os jogos do Fortaleza, né? Ele tinha, ó, antes dessa vitória, dessa derrota pro Vasco, tinha empatado com o Atlético Bucaramanga no Castelão, mas amassou esse time aqui, faltou só o detalhe do gol. Tinha feito 5-0 no Juventude, 4-0 no Colo-Colo, empatou com o São Paulo no Morumbis, empatou com o Retrô na Arena Pernambuco, empatou com o Sport na Ilha do Retiro, empatou com o Atlético Bucaramanga fora de casa, ó, teve sequência de 4 jogos fora de casa, e aí foi quando a última derrota tinha sido ali pro Palmeiras, jogando no Castelão. Mas é realmente um time muito, muito bem treinado pelo Vojvoda, um time que há alguns anos aí mostra competitividade, flerta com Libertadores já há muito tempo, já é a segunda Libertadores consecutiva que o Fortaleza tá. Então, só para contextualizar, o Vasco não ganhou de qualquer um, ok? Dito isso, né, agora vamos deixar o Fortaleza um pouquinho de lado e vamos falar do Vasco da Gama. De como a gente aqui nesse canal aqui falou muitas e muitas vezes, né, que o Carille, primeiro que não era nem para ter vindo, falei até que a gente ia pedir fora Carille antes do Campeonato Carioca terminar, e dito e feito, o Carille faltava sangue, nada pessoal, tá? Eu não vou chegar aqui agora e vou começar a ofender o cara não, mas não era técnico de futebol. Essa é a realidade, não era técnico de futebol pro momento do Vasco, não tem nada a ver. Aí vem o Diniz. No Diniz, chegou no domingo passado à noite, deu um treinamento na segunda e foi encarar o Lanús. E o time ali já deu uma amostra de que poderia ir mais longe, né? Teve mais posse de bola o jogo inteiro contra o Lanús.
né, teve a oportunidade de fazer gols, mas não conseguimos superar o time, né? Que é forte jogando na província deles, lá em Buenos Aires, né? Lá em Lanús. E beleza, Vasco voltou com uma derrota, mas ainda a Sul-Americana tá totalmente factível. Não podemos mais ser o primeiro. O Lanús já é o primeiro do grupo, ok? Mas o Vasco precisa de uma vitória simples contra o Melgar na semana que vem, tá? Cadê os próximos jogos do Vasco aqui, ó? Do Melgar é no dia 27, 19 horas, né? Então é terça-feira sem ser essa a outra, tá? Então o Vasco tá vivíssimo aí. Vivíssimo também na Copa do Brasil, porque empatou jogando em Ponta Grossa em 1-1 e agora nessa terça-feira, né, dia 20 às 19 horas, horário excelente em São Januário, que com certeza depois da atuação de ontem vai estar lotado, o Vasco vai enfrentar o Operário. Jogando como jogou ontem, não vejo problema nenhum em o Vasco passar pelo Operário, mas isso é eu, torcedor, falando. Os jogadores, o Diniz tem que manter a concentração. Não pode achar que, não, agora as coisas mudaram, agora a gente vai pra cima e vai estar tudo certo. Não, negativo. Mas jogando com seriedade, respeitando o adversário, concentrado nas orientações do Diniz, igual foi ontem, o Vasco ganha fácil do Operário, tá? E por que eu falo que ganha fácil? O Vasco ontem, né, tô gravando domingo de manhã, tá, gente? Ontem acabou que ficou à noite demais, então eu tô gravando ontem. Então, ontem, o Vasco, ele encarou o Fortaleza, o bom time, e o Vasco apresentou repertório. Pasme você, o Verratti não ficou tão isolado lá no ataque, acabou fazendo 2 gols. O Verratti chegou a fazer tabelas e que deram certo. O Verratti apareceu pelos lados. Não concordo porque, pelo menos o recorte que a gente tem aqui é que o Verratti com o pé não funciona. Mas quem sou eu para falar isso, né? O Diniz tá ali, ele tá vendo a situação. Rayan, muito agressivo, com confiança, partindo para cima. O lance que anulou o gol do Coutinho, né? Que realmente, a bola saiu, bateu na mão, as 2 infrações acho que aconteceram, tá? Ou uma ou outra, enfim, bem anulado. Mas ele foi de uma explosão, ele passou de 2 zagueiros, deixou pro abraço, com imposição física e outra. Olha para você ver como é que o Diniz tem um esquema tático que é um jogo apoiado, solidário, que os atletas eles se complementam. Onde é que o Rayan estava nesse lance do Coutinho aí? Ele recebeu a bola lá na extrema esquerda, mas o Rayan, na posição dele, ele joga de ponta direita, que faz o facão para a esquerda, né? E o Nuno que faz aquilo lá. Mas direto eles invertem posições e também nem invertem, às vezes eles estão juntos numa faixa do campo. E isso é uma coisa muito interessante. Você vê que os nossos laterais funcionaram muito bem no ataque. Tanto que uma assistência foi do PH e outra do Piton. Mas por quê? Concentra a maioria das ações lá, a marcação toda num lado do campo, e isso atrai, obviamente, se você tá com o seu time lá e você tá com a bola, os seus marcadores vão para lá. Do nada, uma inversão de bola pega o Piton ou o PH livre. Né? E aí você já tem ensaiado ali uma estratégia para tu sair. Quantas e quantas, olha, a gente teve com o próprio PH, com o Rayan, oportunidades ali de fazer gol ali numa bola cruzada. Conforme foi os 2 gols que o Vasco fez no segundo tempo do Verratti, aquilo ali não foi por acaso. No primeiro tempo já poderia ter feito também. Até uma cabeçada do Verratti que ele não erra, né? Passou raspando, a bola saiu, mas tivemos outras jogadas parecidas que poderiam culminar num gol. Então você vê que não foi golpe de sorte, porque o Vasco no ano não tinha feito isso. O Vasco no ano não fez uma ultrapassagem de lateral, né, com cruzamento até linha de fundo, ou até aproveitando ali o centroavante. O Verratti só fez gol de cabeça, né? E agora você vê que tem repertório. O Vasco chutou de longe, o Rayan meteu bola na trave, o Hugo Moura chutou, o Coutinho chutou, Nuno Moreira chutou, inclusive um golaço dele logo no início ali do primeiro tempo. Então o Vasco teve repertório. O meio-campo do Vasco, ele tá povoado, né? E o toque sempre de primeira é 1-2, 1-2, 1-2, tocando até você achar uma situação melhor para você atacar. E aí a cabeça pensante,
Por exemplo, o Coutinho, ele fica jogando entre os volantes, mas não é porque ele tá mais recuado. É porque se ele ficar mais adiantado, ele joga de costas pros adversários. E aí é que a gente perde esse tempo. O que ele tem que se virar, né, ainda ali para achar um companheiro ou tocar. Agora, quando o Coutinho recebe essa bola de frente, ele olha, ele sabe o que é que vai fazer. E não só o Coutinho, o Nuno, que inclusive eu acho que o Nuno deve assumir essa posição, porque o Coutinho foi expulso de maneira equivocada, na minha opinião, pelo Anderson Daronco, mas também a gente não pode deixar de chegar pro Coutinho e falar, ó, vamos ter cabeça, né? Vamos ter cabeça. Ele tinha marcado a falta, espera a decisão do árbitro primeiro, faltou cabeça pro Felipe Coutinho. Ele não pode empurrar a cabeça do Marinho. Eu posso ter achado que foi assim, desproporcional, que foi muito rigoroso o árbitro. Mas também é interpretação. Você não pode empurrar a cabeça de ninguém. Você tá ali para jogar bola. Entendeu? Então tem que segurar a onda. Experiente como ele tá, eu acho que o Coutinho tá muito ansioso, ele tá querendo demais despontar, ser o protagonista, e aí fica se cobrando e as coisas não vão dando certo e vai perdendo a cabeça. Então tem que dar calma pro Coutinho aí. Eu acho que naturalmente, com esse time do Diniz jogando do jeito que tá aqui, o Coutinho deve também progredir e melhorar seu desempenho. Tá? E aí, assim, o Nuno, né? Que jogador a gente conseguiu achar, né? Que grande jogador. Né? Ele vem pra dentro, vai à esquerda, vai na direita, flutua, tem um bom drible, parte pra cima, tem confiança, tem bom chute, né? Visão de jogo, então muito bem. Então eu fiquei muito feliz, né? Dessa partida. João Vitor cortando todas, não errou uma o João Vitor. Né? O Luiz Gustavo também até que foi bem. Às vezes ele quer fazer um passe mais complicado, se enrola, mas ontem deu tudo certo. Os nossos volantes, o Hugo Moura, que por sinal, mandar nossa solidariedade aí, né, que a esposa dele perdeu o bebê, né, a esposa dele, que é filha do técnico Cuca, do Atlético Mineiro, também toda a nossa solidariedade, nosso sentimento para todos, a situação não é fácil, né, mas o Hugo Moura veio, inclusive teve seu nome gritado pelas arquibancadas, apesar dele mesmo, né, numa entrevista, ele não fugiu da entrevista, ele falou que vinha de três partidas desastrosas, e veio mesmo, né? Aquela entregada contra o Palmeiras, pênalti contra o Porto Cabedelo, né? E expulsão ainda contra o Lanús. Então ele veio de umas 3 partidas horrorosas, mas que com confiança veio ali, deu uma assistência linda pro Nuno Moreira no primeiro gol, aquela tabela, e foi o tempo inteiro ligado. Então a gente viu um time do Vasco. Ah, outra coisa, olha que interessante isso aqui que eu queria trazer. Sabe que hora que o Diniz foi fazer a primeira substituição? Na verdade, ele fez 3 ao mesmo tempo, mas sabe qual foi a hora que ele chamou? Aos 42 minutos do segundo tempo. Então, é de se criticar o preparo físico dos jogadores mesmo? Ou os jogadores, já tô aqui, não vou correr. Faltava um incentivo, né? Aquela passividade do Carille no meio de campo. O Diniz, se brincar, o Diniz cansou mais que os próprios jogadores, de tanto que ele transpirava ali, de tanto que ele falava, gesticulava, corria, ajudava, não deixava nenhuma hora o jogador ali fazer. Inclusive, teve uma hora que o Ryan caiu, ele deu um esporro pra todo mundo, levanta, Ryan, isso não foi porra nenhuma, levanta logo. Isso, cara, isso é técnica de futebol. Isso é o que a gente precisava, né, para esse momento do Vasco. Então, o time compacto, se ajudando, todo mundo ligado, o Tietê muito bem, todo mundo muito bem. Até os que entraram, eu só fiquei bravo com o Adson no finalzinho, que ele poderia passar a bola pro Lloyd fazer o gol, cara. Era 4-0 ali, fácil, tá? O Vasco teve o gol do Coutinho anulado, bem anulado. Também teve um gol do Nuno também bem anulado também, que foi impedimento. Então, a gente beliscou a rede ali mais outras 2 vezes. Teve bola na trave do Ryan e teve esse lance aí do Adson, que era só rolar pro Lloyd, cara. Só rolar. Nem se o Lloyd quisesse, ele ia errar aquele gol. Tá, então, tirando só a falha, com 10 segundos de jogo lá, que um balão pra frente, o Léo Jardim perdeu totalmente o tempo de bola, quase que complica a nossa vida. Fora isso, o Vasco teve uma partida tranquila. O Léo Jardim não fez nenhum milagre ontem. Teve rebatidas ali normal de jogo, mas não teve aquela grande defesa, né? Salvou o Vasco. Então, muito legal, fiquei muito feliz. É de se empolgar, sim, mas a gente sabe
que tudo tem um limite, tudo daqui a pouco a gente vai estar num platô, não vai crescer mais, vai oscilar. A gente sabe disso. A gente sabe que vai ter uma hora que o Diniz vai ser demitido porque a gente não vai aguentar mais. Porque é assim o futebol. Todo mundo chega num lugar e para ali. Claro que a gente espera que dure igual um Abel Ferreira no Palmeiras ali, que tá há tanto tempo, né? Um Vojvoda. A gente torce para isso, para que ele fique ali muitos anos. Né? Mas a gente sabe tudo isso aí. Mas o momento agora é de ascensão, o momento de corrigir os erros, de chamar a equipe, né? O Vasco está passando por uma reformulação, o Capaz e o Souza finalmente já saíram, o Jean David tem propostas do México. Jair, ontem isso aí me surpreendeu, né? O Diniz falou isso na entrevista que sim, ele já tinha 6 jogos, se fizer mais um jogo ele não pode ser negociado, então estão avaliando. Então, não sei, eu acho que o Jair, tudo indica que deve sair. Então o Vasco vai ter que ir no mercado aí. Cara, com o Diniz, do jeito que tá com esse time aqui, colocando mais 3 titulares aí, olha, dá um caldo, viu? Às vezes nem um titular, às vezes alguém para poder ser uma sombra, ótima sombra pro Verratti, né? Algum ali extremo direito ali também para poder somar mais a gente. Tá voltando o DVD. Então a gente tem bons nomes aí, né? O Maurício Lemos ontem entrou no finalzinho, então é uma ótima notícia para ele voltar, assumir essa titularidade aí. O Luiz Gustavo, apesar de ter ido bem nesses últimos 2 jogos aí, ainda não tem a confiança necessária para ser titular do Vasco. O Vasco precisa do xerife ali. Eu acho que até o João Vitor joga melhor ao lado do Maurício Lemos, apesar do recorte ser pequeno. Maurício Lemos, você vê que a experiência, né? O cara uruguaio, rodado, acho que vai dar uma segurança melhor, tanto pro João Vitor quanto pro Lucas Piton ali à esquerda, né? Então é isso que a gente espera. Então é isso, gente. Estou muito feliz. Eu acho que o Vasco fez o melhor jogo da temporada, com certeza. Absoluto. Não foi qualquer adversário, mas foi legal de se ver. Agora a gente tem o quê? A gente tem o Operário na terça-feira. Na minha opinião, o Vasco passa fácil. Tá? Isso é só teoria, tá? Não adianta fazer um recorte aqui como uma soberba, não. Estou analisando o momento do Operário e esse novo momento do Vasco. Né? Se fosse o Vasco antigo, eu ia falar que o Vasco poderia ter sérios problemas contra o Operário. Mas não, é um Vasco muito diferente. Muito diferente, em franca ascensão, com confiança. São Januário vai estar lotado, você pode ter certeza absoluta, né? Se abriu e deve abrir a venda de ingressos hoje ainda, né? São 48 horas, então vai abrir hoje. Você pode ter certeza que hoje ou até amanhã, meio-dia, já acabou os ingressos, né? O Vasco deu essa resposta, a torcida é apaixonada. E depois a gente vai ter um clássico no sábado, né? Às 18h30 contra o Fluminense. Então o Vasco já vai ser um Felipe Coutinho contra o Fluminense, mas se tem alguém que conhece cada jogador do Fluminense ali é o Fernando Diniz, né? Saiu ano passado ali, em maio do ano passado, tem um ano que o Diniz saiu do Fluminense, conhece amplamente todos os jogadores, o estilo de cada um, então isso pode ser benéfico, né, pra gente aí, como é que o Diniz vai parar John Arias, vai parar Cano, vai parar o Ganso, né, enfim, né, a gente tem uma expectativa melhor para esse complemento de temporada aí, beleza? Então, fiquem com Deus aí, ótimo domingo, né, respirar tranquilo, acompanhar o restante da rodada aí sossegado, porque o Vasco venceu bem e principalmente nos alimentou com esperança. Né? A gente tem como esperar, criar uma expectativa, né? Então a gente volta a falar, pô, o Vasco joga terça-feira, não vejo a hora de chegar, a hora do Vasco jogar, porque eu sei que o Vasco vai entrar e vai competir, e é isso que a gente quer. Ao contrário do que tinha aqui, parecia que o Vasco jogava todo dia, porque era tão lamentável as atuações, que a gente falava, caramba, dá mais tempo pro Vasco descansar, dá mais tempo pro Vasco treinar, mas não, chegava outro jogo, era outra decepção, e vinha, e assim foram incontáveis 35 dias sem vitória lá em São Januário.
né? São Januário que eu falo é na colina, no Vasco, tá? Porque a gente perdeu fora. Em São Januário a gente não perdeu nenhuma partida, tá? Então é isso, galera. Fiquem com Deus aí. A gente volta a qualquer momento aí ou amanhã com mais notícias, começar a prospectar, a falar, entrar mais dentro do jogo contra o Operário e, enfim, né? Muito feliz. Espero que vocês também estejam felizes. Não esqueça de deixar teu like aí e se inscrever, hein? A gente vai se falando. Tchau, tchau.